Boa noite, gente. Vamos entrando, vamos puxando as cadeiras aí. Bem-vindos a todos e todas. Mais uma live aqui. Dessa vez nós vamos ter uma sumidade. Daniel Ganjamin, músico e produtor. Desceu o ratão no... Tá ótimo. Espera aí, deixa eu botar aqui, convidar aqui. Deixa eu convidar o... Deixa eu ver aqui o Daniel. Mandar o convite. Grande Daniel, boa noite. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bem contigo, cara? Tudo certo, tudo sob controle. É o que dá para Ah, afirmar nesse momento. pô, se tá tudo sob controle, tá muito bom, cara. Exatamente. Sob Tá melhor que a controle é maioria, lucro. pô. É lucro, é Exatamente. lucro. É. Ô, Daniel, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua simpatia em conversar comigo. Obrigado mesmo. Eu queria agradecer também a Ellen Rummel, que fez essa intermediação aí. Muito obrigado também, uma amiga muito querida, lá de Las Vegas. E é o seguinte, gente, esse homem dispensa maiores comentários. Ele é músico, ele é produtor, já tem assim, ele é diretor musical e produtor do Criolo, né? E na lista dele, no hall dele, que é grande, de pessoas com as quais ele trabalhou como músico e produtor, tem o Sabotage, Mano Sabotage, o Planet Hemp, Baiana System, e uma porrada, Racionais, uma porrada de gente, né? Então, assim, aquela conversa que a gente teve sobre música, esse é o sujeito para tratar deste assunto. Definitivamente. E é um cara novo, você tem 42 anos, né, Daniel? Tenho 42 anos. Pô, o cara novo Exatamente. já tem esse repertório. Então é o seguinte, eu vou fazer uma introdução aqui rápida. Essa conversa vai começar a partir de uma fala do Milton Nascimento no ano passado. Ele deu uma entrevista para a Folha. E o Milton Nascimento também é outra pessoa que dispensa maiores comentários, né? Tem uma trajetória na música, tem o Sim, que a gente poderia chamar de lugar de fala, né? Porque ele é claro. né, um cantor consagrado e tal. Sim. E ele pegou pesado, ele falou o seguinte, ó, eu estou lendo aqui a matéria aqui da coluna da Mônica Bergamo, de 2019. A música brasileira tá uma merda. Literalmente falou isso, abre aspas, né? A música brasileira tá uma merda. As letras, então, meu Deus do céu, uma porcaria. Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar sobre amizade ou algo que seja, só sabem falar de bebida e a namorada que traiu. Ou do namorado que traiu, sempre traição. Não sei por que o cancioneiro nacional está ruim. Mesmo com a ditadura, o pessoal não deixava de falar as coisas. Ou os censores não deixavam, ou a gente escrevia músicas e eles entendiam errado, mas ninguém deixou de escrever. Hoje, que está de novo quase uma ditadura, o povo não está sabendo escrever. E eu vou mais além. Eu acho que não é só isso. O Brasil, que foi por muito tempo, né, que produziu bossa nova, tropicália, o Sim. rock dos anos 80, exportou música para o mundo, sempre foi referência de boa música para o mundo inteiro. Sim, sim. Não vejo Claro. mais isso, né? Não vejo mais isso acontecer. Outra coisa, os arranjos musicais, a produção. Vou dar um exemplo simples. Esse disco do Gilberto Realce. Gil, o Realce. Pô, cara, é uma puta de uma produção. Sem E dúvidas. você tem arranjos, entendeu? Hoje, parece que assim, é uma base e deu. Sim. O rap, me falaram muito sobre o rap. O rap, pra mim, é outro papo. Porque o mais importante do rap não é nem o arranjo, é a letra. É a Sim. mensagem que passa, né? Agora, a gente podia falar, por exemplo, da música, né? Da composição, da MPB, né? Sim. Então eu queria que você pudesse ficar à vontade para dar a sua versão disso, que eu quero estar errado, pode ser que eu seja simplesmente um sujeito fazendo mimimi, entendeu? Você que é o cara que entende. Mimimi é um termo péssimo, né, cara? Mas realmente eu acho que bate um pouco nisso, inclusive. Acho que a gente está vivendo
uma crise que não é de hoje. Essa crise que a gente está vivendo agora, que está muito agravada por essa pandemia e acaba se tornando uma crise sanitária, vem de uma crise política, social e também estética, inegavelmente. Eu vou falar aqui coisas que talvez até, por favor, eu me coloco como... E toda vez que eu falo alguma coisa em rede social, eu sempre acho muito importante ressaltar que aqui, tanto aqui quanto aí, parte de opiniões, entendeu? As pessoas têm um pouco de mania de olhar para aquilo que você escreveu e apontar como se você estivesse jogando uma verdade absoluta. E num assunto como esse, não existe verdade absoluta. Existem opiniões, e eu gosto de pensar alto, junto, aqui, porque eu acho que tem muita coisa. São muitas... por exemplo, Realce é um disco de 79, se eu não me engano. Uhum, sim, isso. Você imagina, 79, a gente está falando de... É um pouco inacreditável falar isso, mas a gente está falando de 41 anos atrás, sabe? Foi ontem para mim. Pois é inacreditável, né, pensar nisso. Ao mesmo tempo, foram 41 anos, cara, em que aconteceu muita coisa na nossa conjuntura social, a forma com que a gente estabeleceu essa comunicação entre as pessoas, a forma com que a música passou a ser produzida, consumida, divulgada. Tudo isso teve um impacto brutal no que a gente hoje em dia entende como sendo a música. Acho que tem uma coisa também que é muito importante ressaltar. Música de qualidade é um termo que eu não gosto de usar como algo taxativo, porque é muito subjetivo. Seja lá qual for o critério. Entende? Música é arte. É como se alguém colocar... Eu, inclusive, embora já tenha ganhado prêmios como produtor e artistas que eu já trabalhei ganharam muitos prêmios, foram muito discos que eu fiz foram muito premiados e tal, mas eu O sempre tenho um Grammy pé atrás Latino, com... inclusive, né? Ganhei o Grammy Latino ano passado com o Baiana System, chegou o troféuzinho esse ano aqui. Mas eu Parabéns. acho que... Então, pois é isso, né? Assim, para mim é absolutamente subjetivo, seja qual for o critério, mesmo de um Grammy Latino. Mas, pô, receber o gramofone com teu nome ali é uma parada incrível, saca? Então tem uma... Óbvio que tem um quê de qualidade atribuído àquele trabalho, quase como um reconhecimento, mas que eu não consigo... Quando a gente fala de música de qualidade, para mim é uma coisa que me dá um pouco de... Pode soar muito elitista, entende? Eu acho que é impossível a gente fazer uma análise do que acontece na música atualmente sem passar por uma análise social e política. Porque eu acho que, por exemplo, essa fala do Milton, que eu, inclusive, produzi um trabalho... Nos últimos 3 anos a gente vem trabalhando, fazendo coisas juntos com o Criolo e tal, e esse ano a gente lançou o trabalho que a gente já vem produzindo durante esse período. E o Milton é uma pessoa, assim... O Milton é o tipo de artista que, quando você está junto com ele, ele parece que flutua, sabe? Ele é uma entidade, é uma coisa muito impressionante. E eu acho que a ótica de um cara como Milton Nascimento, que viveu toda aquela fase de ouro dos grandes ícones da música brasileira nos anos final dos anos 60, começo dos anos e todos os anos 70, é muito diferente. A música como ela era feita naquela época, ela é muito diferente de como ela é feita hoje em dia. A música, do jeito que ela era consumida naquela época, ela era muito diferente. Hoje em dia a gente passa tem uma questão sobre o quanto a música passou a ser uma coisa abstrata do ponto de vista de não ser palpável. Você não tem mais vinil, você não tem mais CD. Óbvio, você continua tendo, mas não é mais essa forma que as pessoas ouvem música. As pessoas ouvem música, nem arquivo digital da música elas têm mais. Elas ouvem de uma plataforma de streaming, de um arquivo que está numa nuvem. Então, assim, isso leva para um entendimento do que de como as pessoas trabalham essa música,
e do quanto o trabalho em cima desse material se transformou em algo que é fundamentalmente efêmero, sabe? Tudo do jeito que é feito hoje em dia. A gente partia de uma época, por exemplo, fazendo um retrospecto da indústria como um todo, porque a indústria da música ela sofreu muitos golpes nos últimos 20 anos, com a entrada da música. Nos últimos 30 anos, se você for analisar, a música mudou muito, radicalmente, a forma com que ela era consumida e, por consequência, produzida. Isso começou com a chegada do CD. O CD, e a partir disso, da digitalização, o CD começou a virar um bem, uma plataforma possível de ser copiada, né? Você podia copiar de um CD para o outro, com qualidade, com a mesma qualidade, basicamente. Você criava cópias idênticas, né? Com exceção da arte, da capa e tal, você tinha uma cópia idêntica do que você estava sendo reproduzido. Quando veio o MP3, foi uma bomba. Todo mundo falou que a indústria musical ia acabar. E, de fato, foi uma paulada muito grande. Nesse momento, as gravadoras todas tomaram um choque. E é muito importante ressaltar que, naquela época, que foi quando eu comecei a gravar, eu comecei a produzir em meados de 90, 96, 97. Ali, era muito difícil você entrar num estúdio e gravar um disco. Você não tinha, você tinha um caminho das pedras, você tinha uma cartilha a ser seguida. Você tinha que expor o seu trabalho, e aquele trabalho, de alguma forma, teria que chamar atenção o suficiente para uma gravadora se interessar por aquilo, você ser contratado por uma gravadora, e a partir dali, assim, isso era, digamos, o formato tradicional da coisa acontecer. É óbvio que tinham exceções, e existia já também uma cena independente, mas ela era muito precária, era muito underground, era uma coisa muito difícil. Até pela dificuldade de você entrar num estúdio, era muito caro. Entrar num estúdio e gravar um disco, com a qualidade que a gente tem hoje em dia, por exemplo, em estúdios, home studios, estúdios caseiros, entendeu? Eu estou aqui em casa, no meu estúdio, na minha casa. Aqui eu finalizo todos os meus projetos, começo e termino todos os meus projetos aqui. Hoje em dia você tem isso muito na mão. Na época era muito complicado, muito difícil, muito caro, e você não tinha muito alternativa. Teve toda uma geração, um boom de bandas novas que vieram muito desse cenário underground e que explodiram nos anos 90. Isso inclui Skank, Planet Hemp, o Rapa, enfim, Raimundos, toda uma geração, Chico Science Nação Zumbi, teve uma geração ali que veio forte, que veio com música de muita qualidade também, com muito conteúdo relevante, com uma proposta também muito autêntica, sem muita... meio que fora do que regia a cartilha das grandes gravadoras e dos executivos de gravadora, que muitas vezes nos anos 80 ditavam muito mais regra de como a música deveria soar na ponta, ali no final. E quando veio toda essa geração que partiu do underground, eles ficaram meio sem autonomia, sem autoridade para falar sobre aquilo, porque era um mercado... Isso veio muito com o Nirvana, aquela explosão do rock alternativo dos Estados Unidos que de repente tomou conta do mainstream, né? E aqui no Brasil a gente teve essa leva de artistas que ditavam o seu próprio senso estético, e a gravadora meio que, sem entender muito bem o que estava acontecendo, engolia aquilo goela abaixo. Mas naquela época a gente tinha também o que era considerado por essa, digamos, elite intelectual, ou essa coisa... Por isso que eu tenho um pouco de receio dessa coisa do bom gosto, sabe? Eu acho que, para mim, pode soar muito elitista. Naquela época a gente falava muito disso, do axé, né? Da música baiana, que hoje em dia é extremamente cultuada por vários artistas super transgressores. O Baiana System, pô, ganhei Grammy com uma banda que tem como base também essa estética e a coisa célula rítmica que partiu dessa coisa do axé. Então é tudo muito... eu acho que
a coisa vai se transformando de tal forma que é impossível você afirmar certas coisas. É, acho que nunca se produziu tanta música como a gente está vendo hoje em dia. Então, talvez o que a gente veja na superfície tenha já no seu primórdio, assim, no fundamento, no DNA criativo, algo muito voltado para ser, de fato, um fenômeno de um momento muito específico, assim, uma coisa efêmera, uma coisa que beira o descartável. Eu estava conversando isso outro dia até com um jornalista pelo Facebook, que ele fez um post falando, achei bem interessante o que ele falou e gerou uma discussão muito interessante também, falando sobre o quanto a gente, como bolha ideológica ou como uma tentativa de colocar, impor determinadas narrativas, assim, o quanto a gente dá valor, um valor muito maior para um discurso de um cara como um Caetano Veloso e o quanto ele, tecnicamente, matematicamente, é irrelevante para toda uma geração que está ouvindo, sabe, música com esse teor que eu falei, que tem uma coisa muito mais descartável, digamos assim, né? E isso colocando sob a minha ótica, sob a minha opinião. E eu até rebati essa conversa falando, cara, o Caetano, para mim, é um cara que aos 77 anos de idade consegue estar relevante como nenhum outro, para a juventude, inclusive, como nenhum outro artista dessa mesma geração. Acho que o Caetano é o cara que mais dialoga com a geração mais nova, assim, né, dos 24, 30, né, que vai dos 24 aos 32, que é considerado ali uma geração muito influente na disputa por narrativas políticas, sociais e tudo mais. E eu acho que o Caetano dialoga muito com isso. Óbvio, se você quiser comparar, seria muita ingenuidade querer acreditar que o Caetano seria unanimidade numa geração que cresceu na base de likes e views e sabe, não dá para a gente querer competir, e eu vejo isso muito pelos meus enteados, que são filhos da minha ex-mulher, que tem 21 anos, 19 anos, eu vejo como eles consomem, eu vejo meu sobrinho, que é mais novo, tem 13, 14 anos, eu vou avaliando um pouco como é que as coisas vão andando na cabeça dessa molecada e como, para eles, a base que sustenta essa fidelização com o artista está totalmente ligado a essa questão de redes sociais, de posicionamento que não tem necessariamente algo ligado à música que está sendo produzida, tudo isso. E eu acho que quando o Milton falou sobre a frase do Milton me faz crer que ele está se referindo ao sertanejo, muito objetivamente. O sertanejo, ele entra muito nessa conta dessa crise estética, política e social que eu estou falando. É fruto de, assim, de uma parada que a gente está vivendo no país agora, de uma crise ideológica, assim, de um fundamentalismo proto-fascista, se é que dá para falar proto no meio disso tudo, que assim, é algo que está totalmente ligado ao agronegócio, está totalmente ligado à bancada da Bíblia, Bala e Boi. Isso tudo, como forma de expressão popular, é impulsionado por todo um mercado que não está ligado diretamente a uma criação artística, e sim a um produto de consumo. É quase que um bem de consumo, entende isso? E tem um outro lado dessa discussão que costuma colocar como alvo funk, né? Isso é muito recorrente. E que, para mim, também está ligado diretamente a essa crise que a gente vive, social, política, estética. É impossível você querer, você esperar. O rap teve um papel o hip hop como movimento e o rap como estética musical teve um papel muito importante em movimentos sociais e em trazer
possíveis ou possibilidades de uma alternativa. O rap fez muito mais do que muito projeto social do governo, por exemplo, em nome de tirar a molecada da rua com algum propósito, né, de estruturação artística, de fomentar essa vontade de criar algo novo. Muitos artistas que hoje em dia são consolidados na cena de rap e que vieram desse período, do final dos anos 90, ou até final dos anos 80, todos os anos 90 e começo de 2000 ali, foi muito em função de uma movimentação que o hip hop teve por si só, sem muita ajuda de programas sociais ou coisas ligadas ao governo, mas que teve uma representatividade muito grande, que o funk veio e pegou com tudo. Porque o funk tem um discurso muito imediatista, tem um discurso muito apelativo. E esse apelativo, ele está totalmente ligado à realidade dessa molecada de periferia. Você querer apontar o dedo para o que está acontecendo nesse lugar que musicalmente gera esse encontro entre essa molecada de periferia, esses fluxos de funk que acontecem na periferia, no meio da rua, que viram à noite e que, enfim, viram uma parada completamente sem controle, completamente descontrolada e sem a menor possibilidade de você combater de cima para baixo. Isso é fruto de uma de um completo descaso e abandono das possibilidades que essa molecada tem de canalizar essa energia artística, sacou? Seja ela questionável do jeito que as pessoas questionam, mas eles estão canalizando para esse lugar. É música, bicho. Eles estão ali, estão dançando, estão rebolando, estão, sabe, cantando, estão criando, estão exercitando esse lado criativo para um lugar que é o que é colocado para eles de forma mais imediata, entende? Então, e eu vou te falar, eu gosto muito de funk, cara. Eu acho que, óbvio, tem todo um questionamento sobre tudo que está sendo dito ali e que precisa ser avaliado com muita calma. Não é uma... Para mim, isso não é uma discussão tão simples, não é uma discussão que deve ser demonizada, assim. Eu acho que a demonização do funk só leva ao gueto, a colocar aquilo num gueto filosófico, assim, que só distancia mais a molecada de um debate possível para tratar isso com uma puta possibilidade enorme de poder de inclusão. Se você tiver um preparo, se você buscar alternativas, sabe, é óbvio que eles vão falar daquilo que eles vivem. É óbvio que eles vão falar putaria nas letras. É óbvio que, você acha, um ambiente promíscuo que já existe socialmente no país, e não estou falando de promiscuidade numa conotação sexual, mas, pô, a gente vive uma grande de uma sacanagem aqui nesse país, sabe, cara? Isso fica evidente para quem mora em periferia, que você vai buscar aquilo que está mais, porra, latente, sabe? Você vive num lugar que, sabe, as casas não tem nem... As pessoas vivem aglomeradas, as casas são todas juntas do lado uma da outra, mas não tem janela, não tem... um monte de gente morando junto numa mesma casa. É óbvio que você vai criar um ambiente onde é muito difícil você ter um debate que não seja que seja mais aprofundado, que vá mais além. Embora existe, pô, tem um monte de artista de funk com muita consciência, tem muito ativismo acontecendo dentro da comunidade, que tem o funk como base, sabe? Assim como tem o rap, assim como tem o samba. Tudo isso faz parte, de alguma forma. Quando eu falo que é elitista, a gente fala sobre essa ditadura do bom gosto, é porque, de alguma forma, tem uma conotação racista muito grande quando é colocado isso. É muito importante avaliar o quanto isso também não carrega o tal racismo estrutural que a gente, muitas vezes, individualmente tenta se dissociar,
entende? Mas que quando a gente não analisa a produção musical que está sendo feita na periferia de forma um pouco além da página 2, a gente está reproduzindo algo que, primeiro, que não tem menor possibilidade de colaborar para uma mudança de temática ou de possíveis evolução, seja lá o que isso queira dizer. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente acaba reproduzindo um discurso que é aquilo que a gente não está de acordo. Você entende? Eu, enfim, viajei, fui longe pra caralho, mas eu acho que tem um pouco disso tudo, sabe? Tem um pouco... eu tenho muito receio mesmo, assim, quando se fala, quando se aponta o dedo, porque produção musical de qualidade tem muita acontecendo no Brasil. Ela só não está evidente na superfície, e também porque não é para estar. Não são os artistas que estão em gravadoras grandes, não são os artistas que estão fazendo um trabalho com um apelo de clickbait, assim, sabe? Que estão ali procurando caça likes e caça seguidores. São artistas que estão criando, talvez até por isso seja tão importante que parta não só do Estado, mas também do setor privado, um incentivo à cultura como um todo, e em especial, no meu caso, eu posso falar sobre a música. É muito importante, porque essa é a forma de você garantir a sobrevivência de artistas que têm uma relevância cultural e de conteúdo, e que não necessariamente estão desesperados para sobreviver, bicho, sabe? Ainda mais agora. Agora a gente está vivendo um momento desesperador para a classe artística de mais underground, mais alternativa. Porque, assim, a galera vive do show que faz na semana. Vive de um cachezinho de 1.000, de 2.000, de 10.000, quando toca num Sesc, entendeu? Vive do dia a dia, de estar tocando. É de 200, 300 que entra no bolso de cada um durante 4, 5 shows que o cara faz na semana, que ele faz o fim do mês dele, entende? E agora a gente não está tendo isso. Sem falar das equipes técnicas, que esses, então, estão completamente abandonados, estão parados. A classe artística que envolve espetáculos, né, assim, teatro, dança, música, fomos os primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a voltar, entendeu? E não tem nenhum programa que visa algum tipo de assistência para esses profissionais mais da área técnica, porque os artistas ainda têm alguma forma de, sei lá, aqui e ali, faz uma live patrocinada, arrumam uma participação de fazer isso, fazer aquilo, pela internet, pelas redes, ainda de alguma forma consegue se virar. Mas para quem é da área técnica, bicho, não tem como, é muito difícil. A gente está numa armadilha muito grande. Ô Daniel, você citou o rap, você citou o funk, você falou sobre a questão de racismo estrutural e tal. Mas se a gente pegar, por exemplo, já que você está falando de funk, a gente vai falar de funk de raiz, o África Bambaataa. Funk de raiz, né? Mantronix, Wu-Tang Clan, é tudo funk de raiz, que veio dos Estados Unidos. Como, aliás, a gente absorve muita coisa dos Estados Unidos. Sim. A música desse pessoal é música de gueto. É música de preto. É música do cara lá do Bronx, do Harlem, da South Central, LA e tal. E se você pega as músicas do África Bambaataa, você não gosta de usar essa expressão música de qualidade, mas assim, tem um apuro musical, claro, né? Mesmo, por exemplo, utilizando o sampler, né, do Kraftwerk, marcou. A África Bambaataa marcou, a África Bambaataa marcou, assim como outros grupos marcaram. Foram influência, inclusive, para muita gente no Brasil. Sem dúvida. O que eu percebo hoje é um empobrecimento de como se produz música. Ou seja, eu estava citando agora o funk, mas vamos pegar, por exemplo, esse sujeito aqui, ó, que é também música negra. É soul, é o Jimmy Bohorn. Jim Bohorn. Jim Bohorn.
que explodiu na época da disco e tal. Se você pega. E olha, é música comercial, tá? Isso Sim. aqui é música comercial, para vender. Isso aqui Sim. não é música para ficar, para história, é para vender. E aí você vê arranjo de corda, arranjo de metal. Sim. Não tem sampler, meu amigo. Sim. Ali a produtor foi catar. Bom, quem é que toca trompete? Quem é que toca baixo? Quem é que toca Sim. piano? Hoje, o que eu percebo é que, assim, se por um lado você não tem mais as gravadoras que dizem o que você tem ou não que fazer, que não dizem pro ouvinte o que ele tem ou não que escutar, hoje Sim. qualquer pessoa, em tese, pode produzir música e colocar no Spotify, quer dizer, popularizou, democratizou, mas ao Sim. mesmo tempo empobreceu. Essa é a impressão que eu tenho, empobreceu. Sim. E aí o que acontece? Você está falando dessa crise que a gente está tendo, dessa geração e tal, a impressão que eu tenho é o seguinte, se faz música pobre para uma geração pobre, e o pobre nesse caso não é pobre socialmente falando, é pobre culturalmente. E aí Sim. não é o sujeito ser pobre, porque vive na periferia, não. Ele pode ser classe média, ele pode ser rico, inclusive, mas continua sendo pobre, é um Brasil pobre culturalmente. Você percebe isso ou isso é um preconceito da minha parte? Não, não é preconceito. O que eu acho é o seguinte: quando eu coloco um posicionamento de classe dentro do que a gente está discutindo, é porque eu acho que, assim, se você for nas festas da burguesia, você vai ouvir música de péssima qualidade. Isso é também, isso não é não está circunscrito à classe social, é um fenômeno, de fato, que vai um pouco além. Eu, para mim, o que me deixa um pouco preocupado nesse discurso é porque a gente já viu isso acontecendo em diversos momentos Sei. da música mundial. A gente É viu verdade. a passeata contra as guitarras, a gente viu as pessoas botando fogo em discos na época da disco, quando ela surgiu. A gente viu, de alguma forma, eu acho que tem uma crise geracional também nisso tudo, sem querer nos chamar de velho. Não, eu sei o que você está falando, é verdade. De Eu sou alguma forma. tiozinho mesmo, fazer o quê, né? Cara, eu me preocupo muito com isso. Eu, como produtor musical, eu me preocupo sempre. Se eu. Sempre que isso me passa pela cabeça, eu falo: peraí, deixa eu ver se eu não tô com um papo de tiozão. Porque, de alguma Eu sei. forma, né, é normal. Eu lembro, por exemplo, meu pai era músico nos anos 60 e eu ouvi, assim, boa parte da minha formação musical foi com meu pai. Mas teve aquele momento que eu deixei o cabelo crescer, usava camiseta preta e cinto de caveira, que eu me trancava no quarto, botava Sepultura no máximo e ele com certeza devia ficar, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, embora ele, assim, é um cara super mente aberta, musicalmente falando, sempre foi em vários shows comigo de banda bem, assim, coisas que eu não imaginava que ele iria gostar, e ele gosta e tudo mais. E é nele que eu me inspiro nessas horas também, entende? Porque é, esse choque geracional ele é inevitável. E toda vez que você vê, por exemplo, essa coisa do sampler que você falou, né, que na época do Jimmy Bohorn ali, que ele fez aquilo, ali não tinha sample. Na verdade, ele virou o sample, né? Depois É. ele foi sampleado, porque aquilo lá É. virou matéria-prima para uma reciclagem, entende? Tem muita coisa no meio desse caminho, que veio com o surgimento da música eletrônica, que vem desde o dub na Jamaica, a forma com que eles começaram a pensar, e aí isso foi traduzido para o rap norte-americano, porque quando você fala, por exemplo, do África Bambata, do Mantronix e tal, eles nunca foram também artistas gigantescos, eles viraram ícones de uma. Ele não era o top 10 da música americana na época. Eles eram artistas que estavam circunscritos a uma vertente musical e a um movimento social, que era o hip hop, o rap como
a música e o hip hop como movimento, que teve uma representatividade muito grande, que se firmou, assim como aqui no Brasil também. O rap teve um papel fundamental quando Racionais ganhou, em 1997, o prêmio de melhor disco no Video Music Brasil, no VMB. Foi um tapa na cara de todas as gravadoras, e eles eram independentes. Eles ganharam do acústico do Titãs, se eu não me engano, na mesma época, do Capital Inicial, do Skank. Tinham vários favoritos ali, e quem ganhou foi o Racionais, entendeu? Então, assim, tem um choque geracional que acaba entrando um pouco nessa questão estética, e que é compreensível. Eu entendo o que você fala na questão da instrumentação, a preocupação com um acabamento mais refinado, digamos assim, né, mais elaborado. E eu acho que a música pop, ela está cada dia mais minimalista, inclusive no quesito eletrônico. Antigamente, as músicas eletrônicas ela era cheia de coisa acontecendo para todo lado. Hoje em dia, quando você ouve uma música pop, ela é um bumbo, uma caixa, alguma coisa ali dando um ambiente, um baixo e a voz, né? E aí a música pop ela se tornou a estética pop, ela voltou um pouco ela se alimenta muito da música africana, da música jamaicana, da música caribenha. O reggaeton, por exemplo, ele é totalmente baseado na música jamaicana e na música caribenha. E de alguma forma é muito maluco, porque a entrada desse mercado nos Estados Unidos abriu uma porta para a música latina para o mundo todo. E aí você vê artistas, por exemplo, até daqui do Brasil, a Anitta, por exemplo, que sempre está alçando possibilidades no mercado internacional. Ela é uma artista que olha para fora, indiscutivelmente, e faz isso muito bem, gostando ou não da música que ela faz. Assim, ela é focada, sabe, ela está nessa disputa. Mas se você for pensar atualmente, a música que mais nos representa como Brasil no mundo é o funk. O funk carioca, que a gente já chamou durante um tempo, e que hoje em dia a gente chama de tamborzão, ou funk. É a música que no mundo inteiro as pessoas identificam como sendo diretamente do Brasil. É óbvio, a bossa nova é um estilo musical, o samba e a bossa nova são estilos musicais que, por exemplo, se você estuda, se você é estudante de bateria na Bélgica, em algum momento na tua cartilha vai ter a bossa nova, você vai ter que aprender a tocar bossa nova. Isso entrou na célula rítmica da música como global, sabe? Da música mundial. São clássicos e eu acho que continua sendo feito. O ponto que eu acho que é mais importante a gente ressaltar é que música de qualidade continua sendo feita. O que em algumas outras épocas tinha muita música ruim também. É que a gente via música, né? Assim, não adianta a gente falar esse olhar saudosista de que nos anos 70 tudo era bom, não era. Você pega o que era o top charts ali daquela época, tinha coisa que a gente hoje em dia identifica como sendo muito bom e que na época também a gente achava muito bom. A gente, eu não posso dizer, mas eu imagino, e conversando com as pessoas dessa época, que hoje em dia a gente olha que tem um teor clássico, mas tinha muita música péssima que tocava no rádio, que circulava. Tinha muita música brega pra cacete, cafoníssima, de péssima qualidade, com esse mesmo teor, sabe, com essa mesma... com o mesmo DNA volátil assim que a gente vê acontecendo na produção musical hoje em dia. Isso não é um fenômeno circunscrito a essa época. O que acontece é que é muita coisa sendo produzida. Hoje em dia tem muita música sendo produzida. Nesse turbilhão, nesse tsunami de informação, muita coisa se perde. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem muito artista relevante. Aqui em São Paulo você pode falar de todo um cenário de música que faz, e não é que faz música
que toca samba e bossa nova. Faz música atual, música contemporânea, sabe? Com uma pegada, inclusive, transgressora e que é de extrema qualidade. Por exemplo, no cenário, na música norte-americana, o que você pega que faz mais sucesso hoje em dia, de alguma forma está conectado ao rap, está conectado ao R&B, está conectado a essa cultura, sabe? São os milionários do mercado da música hoje em dia nos Estados Unidos. E que já foi absurdamente discriminada. Por exemplo, a gente já... o Bee Gees, por exemplo, nos anos 70, era tratado... Porra, eu ia citar Bee Gees, cara. Tava coçando pra falar do Bee Gees. Sabe, naquela época era uma coisa que todo mundo via como uma parada extremamente descartável, e hoje em dia é um clássico. Entende? Então, é um pouco desse Mas como é que ele virou um clássico? Sendo descartável, como é que ele se transformou num clássico? Aí entra o choque geracional. Na minha opinião. Eu acho que quando... Isso já está acontecendo comigo, por exemplo. Músicas que eu nos anos 90 detestava, hoje em dia eu ouço e falo, nossa, cara, isso aqui, agora eu entendi por que me incomodava tanto. Me dá um exemplo. Cara, muito do que era produzido de música eletrônica nos anos 90, eu torcia muito o nariz. Era uma época que eu ouvia muito rock e muita música dos anos 70 e 60. Mas ouvia muito rock, eu era muito ligado à cena de punk rock, hardcore e skate e tudo mais. E aí torcia muito o nariz para música eletrônica. E que hoje em dia viraram clássicos. New Order, boa parte da produção do The Cure, que tinha uma pegada um pouco eletrônica também numa época. Tudo isso foi... Cara, me diz só uma coisa, desculpa te interromper, me diz uma coisa. O que você não gostava do New Order na época? Eu gostava do New Order, na verdade, mas depois de um certo período eu comecei a achar um lixo. Falava, puta, não sei como eu gostava dessa porcaria. Muito em função do contexto que eu estava inserido. De grupo, sabe, de identificação com aquela cena que você... Coisa de moleque, cara. Isso é normal, entende? É natural. Eu comecei a me envolver mais com essa cena de punk, embora... E foi muito louco isso, porque quando eu comecei a me envolver mais nessa cena punk, hardcore e tal, tocar em bandas, andar de skate, curtir muito essa estética, eu era o cara que eu era meio o diferentão do rolê, porque eu gostava muito de reggae, gostava muito de funk, gostava muito de soul. E aí eu assim, me deslocava, eu era o único da galera ali que curtia esse tipo de música, gostava de rap já e tal. A galera dessa cena tolerava mais, assim, era rap e tal, mas eu era o cara que, o Ganja ouve reggae, ouve soul, gosta dessas paradas. Ninguém... E hoje em dia todo mundo ouve, todo mundo gosta, todo mundo entende. Porque você vai adquirindo... você vai deixando de lado alguns preconceitos e vai entendendo qual que é a verdadeira... porque tem tudo muito a ver com a canção também, né, cara? Às vezes a gente olha muito só para a roupa, a estética que aquela canção tá submetida, mas e talvez esse seja o ponto que também pega pesado. Hoje em dia essa música pop que a gente coloca como sendo uma música mais descartável, ela não tem tanto apego com a canção, né? Ela é muito abatida, ela é muito a letra apelativa, a letra que coloca você para fazer a dancinha assim, assado e tal. Eu acho que isso é uma coisa que gera um incômodo, mas que é totalmente conectado com toda uma geração. Porque é por isso que eu falo que é impossível dissociar com o que a gente vive socialmente. As pessoas hoje em dia, cara, elas... O que você vê, por exemplo, as pessoas expondo o que elas gostam, elas gravam um vídeo dançando aquilo que elas gostam. Elas se conectam via as redes sociais. A gente está aqui se falando por uma rede social e ampliando esse discurso por meio disso também. A gente, de alguma forma, se deixou levar por essa armadilha. Talvez lá atrás a gente deveria ter ficado um pouco mais atento de onde isso poderia
está nos levando, porque a forma com que isso subverteu toda uma lógica de, de possibilidades de debate, de ampliar o debate, de ter um debate mais evoluído. Isso eu falo culturalmente, socialmente, politicamente. As redes sociais levaram muito a gente para esse lugar. E isso que a gente vive na música hoje em dia também é fruto dessa, dessa cooptação, assim, sabe? Desse hackeamento do imaginário da juventude. Por esse, sabe, por esse burburinho todo que se transforma. Porque é isso, hoje em dia, quando uma gravadora vê um artista, o termômetro de popularidade é a quantidade de seguidores que ele tem, quantas visualizações ele tem no YouTube. Isso vale para tudo, né? De alguma forma, o artista virou um influencer, né? Ou melhor, o influencer virou um artista, o que é um absurdo. É uma completa subversão do que de fato é a arte, é uma completa, é uma confusão, né? E a gente vive hoje imerso a esse paradoxo, entendeu? Essa loucura, essa confusão do que é o quê, né? A gente imaginar que hoje em dia você coloca no mesmo patamar sei lá, um filósofo e um influencer, sabe? Um nutricionista que fala, que fala com celebridades. Enfim, esse culto às mídias digitais e a forma com que isso se tornou o termômetro de relevância confundiu tudo, né? E isso se transpôs para a música de alguma forma. O que acontece? Antigamente, quando você via um disco muito... Esses discos, para serem produzidos na década de 70, eles custavam uma fortuna. Um disco como Songs in the Key of Life, do Stevie Wonder, ele custou $1 milhão na época. Era muito dinheiro. Hoje em dia, você vai chegar para um cara de uma gravadora grande, vai falar, oh, eu quero orquestra, eu quero isso. Ele vai falar, meu irmão, isso daí não dá dinheiro. Entendeu? É tudo em torno de, sabe, de cifra. Então, no momento em que você for... E isso, eu acho que, não por conta disso, música com esse mesmo grau de cuidado e refinamento, ele não deixou de ser feita. Mas hoje em dia é quase uma realização pessoal, é quase um fetiche, é quase um... Não tem mais o teor de imprimir ou de posicionar grandes obras, coisas que vão ficar para a posteridade. E assim, tem também, na verdade, porque tem de tudo, entende? Mas não é isso que dita o modelo de mercado. E eu acho que esse é por aí que é o lance que é mais importante. Eu vejo artistas, por exemplo, os artistas que eu conheço, que colocaram orquestra nas suas músicas, pagaram do próprio bolso. André Abujanra tem um projeto dele, por exemplo, que ele foi na Áustria gravar a orquestra de Viena. Ele escreveu tudo, foi até lá, gravou, pagou do bolso para fazer isso. E é um projeto extremamente underground. É uma coisa que ele sabe disso. É um projeto de nicho, não é um projeto de grandes ambições mercadológicas, entendeu? Não é um projeto que ele tem uma... É algo que ele fez porque para ele aquilo é uma realização pessoal, entende? Marcelo Camelo escreveu também uma peça de orquestra e tal. Ele escreveu tudo, foi também lá. Porque muita gente vai em Viena, porque Viena tem já algumas orquestras que são contratadas de determinados estúdios e você apresenta lá as partituras, eles vão, executam com muita... É incrível, enfim, são algumas das melhores orquestras do mundo, e muitos artistas vão lá fazer isso. O Marcelo, que atualmente mora em Lisboa, ele escreveu uma peça, uma orquestra ali, que ele foi lá gravar também, bancou do bolso dele para isso acontecer, porque essa é a forma
que possibilita. Eu lembro quando em alguns. Eu peguei bem a transição das vacas gordas para as vacas magras de produção Daniel, só uma coisa. Vai acabar, né? Eu vou encerrar agora, mas eu vou voltar aqui. Eu vou encerrar Vamos. essa live e a gente vai retomar, porque eu não quero cortar o teu fluxo, tá? A gente só vai encerrar aqui, gente, e a gente vai continuar na sequência, tá? Vamos lá. Vamos lá.